Olá, seja bem-vindo à RDTV. A gente conversa agora com a Andréia Brísida, que é coordenadora do grupo de trabalho do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que trata sobre mobilidade urbana. Um assunto que interessa para todo mundo, principalmente pelo trânsito pesado que a gente enfrenta nas 7 cidades do Grande ABC. Andréia, a gente já começa fazendo essa pergunta, já que você está no encontro aí que vai definir algumas estratégias, não só para a região, mas é um encontro que vale de exemplo para várias cidades do estado de São Paulo. O que basicamente está sendo discutido aqui que vai ser de fato levado à realidade daqui para frente na nossa região? Bom, esse é um encontro muito rico, né, do setor de transportes, é uma troca de experiências bastante significativa. Então, além de todas as discussões técnicas dos painéis que foram, né, apresentados, de toda essa discussão formal aqui no auditório, esse é um momento interessante dos encontros e da troca de experiências, inclusive nos bate-papos dos cafés, na hora do almoço, porque a gente tem aqui cidades de toda a natureza, né, desde as pequenas, das menorzinhas do interior, até as que compõem a região metropolitana de São Paulo. Então, essa troca de experiências, ela é bastante rica. Então, essa discussão entre os diversos municípios, essa troca de experiências, de apoio institucional, de apoio técnico, ela é bastante relevante. Então, o tema mobilidade, ele se tornou um dos mais importantes, né, das políticas públicas, e esse tipo de encontro favorece, com certeza, essa discussão toda. Bom, o seu painel foi o primeiro, foi o painel que abriu, portanto, esse encontro. O que você apresentou que a gente pode dizer que vai ser efetivamente realizado no ABC a partir desse grupo de trabalho que existe no consórcio para melhorar a viabilidade urbana na nossa região? Bom, hoje eu fiz a primeira apresentação pública do Plano de Mobilidade Regional. Nós estamos trabalhando com essa proposta desde o meio do ano passado no consórcio. No início desse ano, nós, a pedido do governo federal e a pedido dos prefeitos aqui da nossa região do ABC, nós focamos num plano de investimentos para a mobilidade no ABC. Então, esse plano está trazendo um arranjo enorme de propostas, de intervenções viárias, com prioridade ao transporte coletivo. Então, ele é um grande pacote de investimentos para a melhoria da mobilidade aqui do ABC. Então, nós trabalhamos com a concepção de 16 eixos, né, que tem interesse regional, atingindo as 7 cidades do ABC, com foco na priorização do transporte coletivo. Então, é um plano audacioso, né, nós apresentamos isso para a ministra agora no final do mês de abril, no dia 26 de abril, ele esteve no consórcio para a apresentação do plano. Nós estamos bastante otimistas com relação a esse investimento que vem do governo federal. Não sabemos ainda qual será o volume, o que virá, mas ela saiu bastante satisfeita daqui do ABC com aquilo que foi apresentado, e eu acho que nós podemos contar, né, com um investimento grande para a região num curto espaço de tempo. O plano, ele é bastante audacioso mesmo, ele está chegando a quase 8 bilhões, né, de investimentos aqui para o ABC. Eu imagino que a gente não tenha de cara um volume de recursos nessa natureza, mas com certeza a gente deve ter aí um volume significativo, e começamos já com a proposta de implantação dessas obras todas, né? É um plano factível, não é uma proposta que foi desenhada para 10 anos ou para 20 anos ou simplesmente para ficar na gaveta. Então, ele tem condição de ser executado, sim. E com isso a gente deve ter uma melhoria significativa aqui na nossa região. Quando você fala em ministra, imagino que é a Miriam Belchior do Planejamento, né? Sim. O que é muito bom porque ela é da região, ela foi secretária já em Santo André, então ela conhece a nossa realidade. Eu imagino que ela inclusive se compadece com o sofrimento de quem mora aqui para atravessar toda essa situação, né? Como é que foi a receptividade dela desse projeto de vocês? A conversa com ela foi bárbara, porque justamente por isso, né? Por ela ser da região, então ela discutiu com muita propriedade, criticou algumas coisas também com propriedade. Enfim, essa conversa com ela foi muito rica nesse sentido. Ela vivenciou e vivencia, né, ainda quando vem ao ABC, esse problema com sensibilidade. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante no consórcio, né, que está mudando esse formato, essa cultura de que o consórcio é só um ente agregador de políticas, de ideias, de discussões. O consórcio hoje realmente está se tornando
um consórcio público com esse intuito de operacionalizar as coisas, de estabelecer projetos. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar aqui no ABC, né? Essa articulação também das 7 prefeituras, acho que em poucos momentos esteve tão boa, né? A gente conseguiu agregar nesse plano e tirar essa concepção dos municípios de tratar do seu quintal, né? do seu umbigo, né? A realização desse projeto foi bem gratificante, bem satisfatória, porque as prefeituras começaram a ter uma visão ampla, né? Hoje o ABC não é só um conjunto de 7 cidades, né? Nós temos uma grande cidade de cerca de 2,5 milhões de habitantes, com N problemas, com estruturas institucionais diferentes, né? A gente tem uma situação melhor em alguns municípios, uma situação pior em outros municípios, então essa gestão precisa ser compartilhada. E eu acho que é isso que a gente está conseguindo atingir com essa proposta no consórcio. Você falou em 16 eixos com algumas obras principais. O que a gente consegue adiantar? Pelo menos uma obra em cada cidade que pode trazer esperança para o motorista do ABC. Na verdade, a concepção do plano não é de trabalhar com uma obra ou outra, né? Mas esses 16 eixos, eles formam, na verdade, uma rede para a mobilidade, né? Uma rede que vai priorizar o transporte coletivo como um todo, mas uma rede que tem lógica. Então, trabalhar com obras isoladas não seria possível para pensar nessa rede. Então, nós tivemos na semana passada mais uma rodada de reuniões com os secretários aqui do ABC e priorizamos, né, desse pacote de 16 eixos, priorizamos 6 eixos, já pensando, né, nesse intuito de que o governo federal aprovará um valor, um recurso que a gente ainda não sabe qual é esse montante. Então nós fizemos uma hierarquização desses 16 eixos. Então dessa proposta nós tiramos 6 como uma primeira etapa do plano, digamos assim. Mas pensando nessa lógica de que não vale a pena fazer uma obra isolada em São Bernardo, uma em Diadema, uma em Mauá. Isso não vai trazer uma melhoria. Então a gente está trabalhando com os eixos. Então um dos principais eixos é o eixo sudeste, que faz a ligação desde da Avenida Goiás e divisa com São Paulo, em São Caetano, até Ribeirão Pires, até a divisa com o Rio Grande da Serra. Então ao longo, né, de Giovanni Battista Pirelli, Santos Dumont, Capitão João Ramalho, até Humberto de Campos em Ribeirão Pires. Então esse é um dos principais eixos e a proposta é que a gente faça toda a melhoria no eixo completo, para que ele realmente tenha uma eficácia. Muito bem, olha, você vê que ela falou de Ribeirão Pires, eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores antes da gravação, do quanto dentro de uma década mudou a questão de trânsito na nossa região. Ribeirão Pires, por exemplo, que é onde eu moro, onde ela já trabalhou, não tinha esse problema de trânsito, principalmente, nem nas horas de pico, imagina o dia todo. Hoje já é o contrário, você tem, inclusive fora do horário de pico. O que pode se justificar esse problema todo de trânsito? Muita gente diz que é porque o ABC é a principal ligação com a capital, tanto de quem vem muitas vezes pelo litoral, ou de algumas cidades do Alto Tietê, do Vale do Paraíba. Outras pessoas justificam realmente a facilidade para a compra do automóvel, com a redução de IPI, o período que a gente teve de IPI zero. Quer dizer, como é que vocês lidam com essa situação? O que justifica e como combater isso, como tentar minimizar esses impactos daqui para frente, visto que esse deve ser o maior desafio de vocês nesse projeto, né? Com certeza, essa conta não fecha, né? A gente não consegue levar os investimentos necessários no viário para acompanhar a aquisição de novos automóveis, a ampliação da frota. A frota ampliou absurdamente na região do ABC, absurdamente. Então nós temos cidades como São Caetano, por exemplo, em que já tem mais de 2 veículos por domicílio. Então essa conta é uma conta louca mesmo. E o maior desafio, eu acredito, que na mobilidade hoje em dia, é essa mudança cultural, é fazer com que as pessoas deixem realmente o automóvel em casa para a utilização do transporte coletivo, né? Pode parecer um pouco de demagogia, mas não há solução para a mobilidade se não essa inversão de valores. Por mais que as pessoas, que o automóvel hoje ele traz uma facilidade, ele é um objeto de conforto, de status, mas enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, a gente não vai conseguir avançar nesse sentido.
Uma outra questão que você colocou que é muito importante é justamente essa, o transporte público, investir no transporte público aliado à questão de mobilidade urbana. O que muita gente, inclusive, digamos, alguns detentores do poder público que poderiam fazer, ao longo do tempo não fizeram. A gente vê isso pela malha que a gente tem de metrô em São Paulo, que é uma das menores do mundo. É possível fazer isso na região? Pensar transporte público conciliado com malha viária? Quer dizer, pensar no motorista e ao mesmo tempo naquele que precisa usar o transporte público? Com certeza. Na verdade, a concepção do plano regional é justamente essa. Nós priorizamos o transporte coletivo nesse pacote de investimentos, mas isso está aliado a uma ampliação, uma melhoria viária. Não dá para trabalhar num aspecto e não trabalhar no outro. Uma coisa está absolutamente relacionada à outra. A gente não dá para simplesmente ignorar o fato de que o automóvel existe, de que ele simplesmente qualificá-lo como um vilão, e não investir nisso também. Então, essa conjunção das duas coisas que é o mais complicado. Tentar pensar numa proposta que priorize o transporte coletivo de fato e resolva, ou pelo menos minimize a questão da circulação do transporte individual. A gente tem conversado bastante, André, até aqui nesse bate-papo, sobre algumas políticas que são a médio e longo prazo, né? Para curto prazo, existe algum projeto? Acho que vale até a pena a gente relembrar o seguinte: no passado se discutia um rodízio regional de carros, como acontece na capital paulista, o rodízio de placas para determinados dias da semana. Isso é viável no ABC? Se não é, que solução a gente poderia ter a curto prazo? Essa questão do rodízio é até bastante polêmica. O ano passado nós contratamos pelo consórcio uma pesquisa de opinião a respeito da implantação do rodízio. Nós fizemos um estudo técnico também no âmbito do GT, e isso é uma questão polêmica, inclusive no âmbito técnico. Nós temos diferentes opiniões dentro do próprio GT. O rodízio ele não é uma solução para os problemas, mas ele pode ser uma medida paliativa. Todo esse plano de investimentos que a gente pensa para a região, mesmo o plano de expansão do transporte metropolitano, que o Estado está trabalhando e que nós teremos aqui um resultado positivo no ABC, são projetos a longo prazo. Não dá também para a gente ficar aguardando que isso se efetive e deixar a situação caótica como ela está sendo vivenciada hoje em dia. Nós chegamos a fazer uma avaliação no ano passado. Os novos prefeitos ainda não se apropriaram desse estudo, inclusive não se apropriaram ainda do resultado dessa pesquisa de opinião. É um assunto que nós certamente voltaremos a debater no consórcio, mas que ainda não tem uma definição nesse sentido. Fora isso, a curto prazo, nenhuma medida que a gente possa dizer, tem? Nós temos sim. Na verdade, nós começamos a trabalhar no finalzinho de 2011 com uma proposta de operação compartilhada, operação horário de pico compartilhada. Então foi uma ação conjunta no ABC, num esforço coletivo aqui no ABC. Nós identificamos 3 eixos prioritários, regionais de circulação prioritária aqui no ABC. Nesses eixos identificamos os maiores gargalos, onde tem os maiores problemas de congestionamento, principalmente nos horários de pico, e nós combinamos uma operação compartilhada. Essa operação funcionou durante um bom tempo. Agora nós estamos retomando essa discussão até por conta da troca das administrações, Apenas São Bernardo manteve a mesma equipe. Então essa é uma proposta que nós estamos trabalhando a curto prazo. A ideia é tentar, da maneira possível, compartilhar essa operação e pensar num trabalho conjunto, principalmente nesses pontos de divisa, onde tem um problema de um lado e um problema do outro. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando a curto prazo também. Legal. Quero encerrar com você, André, aproveitando a tua expertise, já passou por Ribeirão Pires, passou também por São Bernardo, não sei que outras cidades do ABC, Santo André também, e o trânsito é um verdadeiro desafio. Você traz aí uma bagagem muito interessante, principalmente atuando hoje na secretaria lá em São Bernardo. Que case a gente pode esperar que tenha, digamos assim, um resultado satisfatório em São Bernardo que pode ser trazido para as demais cidades como exemplo? Eu acho que o maior case de São Bernardo, eu acho que o grande projeto de São Bernardo e a audácia do prefeito Luiz Marinho foi a chegada do metrô a São Bernardo. Nós temos a linha 18 Bronze, que é a primeira linha que está saindo do âmbito do município de São Paulo. Foi um esforço pessoal do prefeito Luiz Marinho. Algumas pessoas até satirizavam e diziam que isso era inviável, pois ele comprou essa briga. São Bernardo desenvolveu o projeto funcional da linha 18. Nós fizemos isso em parceria com o metrô. Eu acho que foi um desafio
muito satisfatório, né? O metrô abriu a discussão técnica com outros municípios, foi uma coisa inédita também para a própria companhia do metrô, desde a discussão do traçado, a localização das estações, a escolha da tecnologia, né? A escolha do monotrilho foi uma escolha conjunta também. E nós estamos antecipando, né, mais de 15 anos, uma proposta que estava, né, no âmbito do plano do governo do estado, mas lá para 2025, a nossa parte de São Bernardo já foi feita, nós entregamos o projeto funcional, concluímos, agora cabe ao metrô o prosseguimento, mas nós continuamos com essa gestão. Então a perspectiva do metrô é começar a obra já no início de 2014, né? Então em menos de 3 anos nós tivemos a concepção e a realização, início das obras de uma linha de metrô. Isso é uma coisa realmente inédita, né? Tanto na companhia do metrô quanto aqui no ABC. Então eu acho que esse é um exemplo, um bom exemplo, né? Um excelente exemplo para ser seguido. Eu acho que basta o município ter vontade, buscar parceria junto ao governo do estado, agora a exemplo do que nós estamos fazendo no plano regional junto ao governo federal, para que a gente realmente tenha retorno para as nossas cidades. Tá certo, Andréia. Muito obrigado pela entrevista. A gente vai acompanhar, torcendo para que o trânsito melhore na nossa região. Com certeza. Temos que fazer um esforço enorme para isso. Tá certo. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. Outras estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.